Continuando a nossa aulinha, eu fiz somente aqui, pessoal, olha, uma marcaçãozinha, uma delimitação no rosto do José com a mesma tinta da Barbie Cabelo com um pincel liner fininho, ok? Tudo simples. E vamos dar continuidade agora à pintura no manto da Maria. Vou utilizar um pincel macio e a cor de tinta PVA Tech Bond Azul Harmonia. Eu escolhi um azul clarinho para ficar bem bacana, bem bonitinho. Lembrando, se você não assistiu o vídeo anterior, essa é uma peça de gesso que eu já havia começado a pintura há alguns anos atrás somente, e agora resolvi finalizar. Por isso que tem algumas marcas que eu vou estar cobrindo. Não se preocupem, a tinta é clara, né? Eu vou passar 2 demãos ou 3, é normal porque o gesso ele é poroso, ele absorve, a gente precisa passar, repassar, né? Mas eu não vou levar em consideração essas marquinhas que tem, porque nós vamos dar aquele efeito no final e aí vai ficar tudo muito bacana. Então, ó, tô fazendo um pouquinho mais acelerado para que não fique cansativo o vídeo e tô simplesmente cobrindo, né, passando essa primeira demão no gesso com o azul harmonia no manto da Maria. Vamos lá, até rimou, né? Vou pegar mais um pouquinho de tinta e continuo a aplicação. Obviamente, em detalhes, em partes mais internas e alguns detalhes, eu vou trocando o pincel para eu conseguir depositar muito bem a tinta nos espaços correspondentes. Passando aqui, ó, os detalhezinhos. Lembrando que toda peça de gesso, ela tem uma porosidade, então a gente passa uma demão de tinta, ela tem uma leve absorção, e aí a gente repassa e vai fazendo todos os detalhes. Nessa parte interna, olha, conforme eu já tinha dito, vou começar com um pincel mais fininho, depositando a tinta, espalhando, bem nos cantinhos aonde eu preciso. Não lembrando mais uma vez, não vou levar em consideração onde tem marquinha de tinta anterior, porque nós vamos fazer um efeito e vocês vão ver no final como vai ficar muito bacana. Sempre muito cuidado, devagarzinho, se sujar alguma parte, fazer uma limpeza com um pincel também de cerda limpa ou com um paninho e vamos seguindo aí para fazer a peça bem linda como deve ser. Essa peça vai ser uma peça presenteada a um casal de amigos e eu tinha algum tempo ela guardada, já começada e não concluída. E dessa vez, né, fiquei empolgada com o lançamento da Tech Bond com as tintas PVA e falei, agora sim, chegou a hora de usar essas tintas que eu tanto queria, que eu tanto sonhava em ter na linha da Tech Bond. Agora sim, vou retomar os projetos que estavam parados. Venho aqui do outro lado, tá vendo, ó? Eu tenho que observar, né, porque o gesso, como quando a gente compra, ele é todo branco, então a gente tem que observar bem os detalhes para nós fazermos a pintura correspondente, né, às partes das roupas certinho. Isso é um trabalho mais de observação, mas não é nada difícil, nada que você não consiga fazer com tranquilidade e fica um efeito muito bacana. Lembrando que quando nós compramos uma peça de gesso, né, crua, ela tem um preço, um valor agregado bem barato. E com a pintura a gente consegue vender ela a um preço muito bacana. Então, é só aquele carinho, aquele trabalho em fazer, né, essa pintura personalizada e fica tudo muito lindo e você vai ter um lucro bem bacana. Ó, vou trazendo aqui os detalhezinhos aqui na parte de cima, cobrindo todos os pontinhos, passo mais um pouquinho, ó. Aí eu vou dar uma, ó, sempre você vai virando, vai observando, tá bom? Garantindo que está cobrindo aonde você quer que cubra. Bom, essa parte já deixei um pouquinho, já está seca e vamos dar continuidade. Tem aqui, né, no meu, vou fazer uma misturinha com marrom, com um pouquinho de verde, ó, faço uma misturinha para ficar como se fosse um marrom mais escuro, um marrom, mais ou um esverdeado, né, um tom mais terra. Vocês vão brincando com tonalidades, isso é muito bacana, porque como as cores são miscíveis, a gente consegue fazer, ó, tô só limpando aqui, ó, que sujou um pouquinho de azul, com um pincel limpinho, ó, simples e fácil. Então, continuando, a gente consegue, como as cores são miscíveis, a gente consegue fazer uma brincadeira muito bacana das cores. E ainda que você não passa primeiro e não gostou da tonalidade, pega um pouquinho de tinta, olha como eu tô fazendo, e vou mesclando. Isso tudo vai dar um detalhe muito bacana na peça. Lembrando que as peças sacras, né,
Elas têm todo esse detalhe, assim, um pouco mais envelhecido, essa pintura um pouco mais queimada, é característico desse tipo de peça. Então, vocês podem brincar com essas tonalidades de tintas mais terrosas, porque fica muito bacana e combina super com esse tipo de peça, ó. Vou depositando, espalhando, tá vendo que eu tô mesclando esse marronzinho que eu fiz junto com o verde e vou espalhando aqui nos detalhezinhos da peça. Começo pela parte da frente e depois eu vou ajustando. Vou colocar aqui nessa parte, que seria como a primeira parte aqui de uma capinha que ele tem. Não vou saber o nome dessas roupas, tá, gente? Então, peço desculpas aí. Quem souber, pode escrever aqui, contar pra mim, que daí já vou saber falar numa próxima como é que se chama, né? Se é um manto, se é uma cobertura, enfim, como é que chama essa peça. Vou usar um pincel um pouquinho maior, ó. Vou mesclando as tintas, já tô usando um pincel maiorzinho pra outra parte da roupa do José, olha, pra ficar bem bacana. Vou usar e abusar um pouquinho da cor caramelo, tá? Que é a cor aqui, ó. E aí, a gente vai dando na mesma paleta, vai dando um tom sobre tom, cores que são harmônicas, né? Que se harmonizam e que, como eu disse anteriormente, esses tons terrosos, né? Ornam muito bem com as peças sacras, tá? E aí, daqui a pouquinho, eu vou vir com aquele pulo do gato, aquele detalhezinho que eu falei pra vocês que ia fazer com a toalha mágica, para que vocês entendam um efeito de pinta e limpa, porque a gente dá um tom envelhecido, um tom rústico às peças, e é uma coisa que também super combina. Vou fazer aqui na parte de trás também, tá? Ó, pego aqui, vou depositando e daqui a pouquinho eu já venho já com a questão do pinta e limpa para vocês verem, utilizando a toalha mágica da Tec Bond, ó. Vou depositando aqui, vou passando e ó, vou abrir aqui a toalha, ela vem úmida, tá? Então, ela vai facilitar bastante. Eu vou só apertando e tirando o excesso, ó. A gente vai fazendo algumas marcaçõezinhas como uns envelhecidos. Ah, Cláudia, tirei muito, não gosto tanto assim. Repassa. Vocês vão ver que nesse meio tempo eu vou observando, ah, eu quero um pouquinho mais carregado. Eu vou repasso em algumas partes, outras eu vou tirando. E aí sim, a gente vai dando todo um efeito envelhecido, um efeito de mármore, um efeito de pedra, um efeito de coisa antiga, como as peças sacras geralmente têm. Ó, vou passar aqui na parte de cima, nas costas, né? Ó, tô mesclando caramelo, umas pinceladas de verde, mesclo, ó, vou passar mais um pouquinho em cima, e dessa vez eu tô entendendo que eu vou fazer um pouquinho menos, vou suavizando um pouquinho menos, ó. E aí, é sempre um ajuste, vocês vão fazendo de acordo com o gosto. Mas fica muito bacana, porque fica como aquelas peças que ficaram com ação do tempo. Não sei se vocês entendem, né? Aquelas peças que foram restauradas, que passaram muitos anos, peças antigas, ele fica mais ou menos com essa pegada, o que é bem bacana. Venho com um pincel um pouquinho menor, para eu vir pintando nestas partes aqui, que eu não alcançaria com um pincel maior, mesclando novamente o caramelo, né? Junto com o verde. Obviamente, eu vou colocando um pouco mais de caramelo para eles ficar um pouco destacado em relação à parte que a gente já pintou. Dou aquela limpadinha. Detalhe, essa limpadinha você tem que fazer logo na sequência que você passou a tinta, tá? Porque a tinta seca rápido, lembrando que o gesso é poroso e ele absorve. Se você esperar muito, você não consegue fazer essa parte, esse efeito, essa limpeza, tá? Então, nem que você faça por partes. Volto aqui a fazer de novo uma misturinha. É uma brincadeira aí de misturar, né? E sempre fazer as tonalidades que a gente precisa, o que é muito bom. E ó, vou fazer o detalhezinho aqui, porque eu acho que tem que ser um pouquinho mais escuro, puxado mais para um marrom mais escuro. E esse detalhe eu tenho que fazer atrás também, porque é como uma continuação dessa peça. Digam depois se vocês gostam desse tipo de vídeo, tá sendo o primeiro, né? Ele vai ser em 3 partes, tá? Então, hoje a gente já tá disponibilizando esse, daqui a 2 dias a gente já põe a última parte, e aí vamos vir com trabalhos novos. E agora eu venho um pouquinho com a tinta preta, tá? Só pra mostrar pra vocês a tinta PVA preta da Tec Bond, tô mostrando pra vocês. E nós vamos fazer detalhes agora. Ó.
Vou passar o verde. Aí eu venho com o marronzinho. E vamos mesclando. Você vê que fica uma diferença de tonalidade, né? Eu coloquei o pretinho ali, vamos ver se eu vou usar agora. Vamos ver se eu vou precisar escurecer nesse momento. Primeiro eu vou passando aqui nos detalhezinhos. Ó, a gente vai passando bem devagarzinho, cobrindo. Às vezes, se não tá tão fluido, porque a gente vai precisar, em algumas partes que são menorzinhas, ser um pouco mais fluido, dá uma molhadinha na água, porque daí fica mais fluidinho e consegue passar. Não deixar bem molhado, tá, gente? Porque senão o gesso vai absorver e também não. Aí você não consegue o efeito. Mas só pra deixar levemente mais fluido. Ó, passando aqui. Sempre virando a peça com cuidado. Fazendo a pintura. Esse vídeo eu resolvi deixar ele bem completinho para vocês, né? Se vocês entenderem que dá para ser um pouco mais acelerado, que dá para fazer em outras partes, de outras formas, mais ágeis, eu vou super ouvir o feedback aí de vocês, para nós vermos de que forma que eu vou, quando eu fizer vídeo de pintura, de que forma que vocês gostam, tá? Lembrando que a gente vai ter vídeo de biscuit, a gente vai ter vídeo de reciclagem, a gente vai ter uns vídeos bem bacanas aí de artesanato em geral, principalmente, obviamente, os biscuits que vocês gostam muito, então a gente vai vir com caneca, a gente vai vir com peças de datas comemorativas, muitas surpresas daqui por diante para vocês, ó. Vou cobrir aqui essa partinha aqui, porque ela corresponde à continuação, ó, daquele marronzinho. Ó, vamos cobrindo aqui. Já falta bem pouquinho para essa parte, tá? Ó. E aí, a gente vai dando o efeito conforme vocês queiram, tá? Se quiser passar esse efeito também de tirar e na parte verdinha também pode, lembrando que tem que ser logo na sequência, tá? Vou misturar mais um pouquinho aqui. Fazendo essa misturinha. E eu venho aqui com essa parte final para dar o detalhe. Essa parte, como a outra, tem aquela questão da, ó, do pinta e limpa. Vou cobrir. Viro. Vem com um pincelzinho menor, só pra gente, né, alcançar aqui as partes que a gente precisa. E aí, a gente vem dando o efeito. Ó, tô pegando do próprio pincel, que ele tinha bastante tinta nele, ó. Vou cobrindo aqui. E aí, já vai começando a ficar mais próximo, né, daquilo que a gente quer. É bem bacana quando a gente vê a peça como ela era, né, crua e depois pintada, ó. E já faço a limpezinha aqui, tirando um pouquinho para dar aquele efeito envelhecido, como desgastado pelo tempo. Vou passar aqui nesse detalhezinho também, para ficar bem bonitinho e fazer a mesma coisa. Olha só. E aí, já falta bem pouquinho pra gente concluir essa segunda parte do vídeo, ó. Dou só uma repassadinha assim, só pra não ficar tão claro. E pronto. Já temos essa segunda parte pronta. Espero vocês no próximo vídeo.